O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus está agora se aproximando do momento em que ele vai se oferecer em sacrifício pela nossa redenção. Jesus já anunciou a boa nova, ele já formou os apóstolos, ensinou os apóstolos o que eles deveriam fazer, e agora ele está numa região lá em Israel. Se você for olhar o mapa de Israel, ele está dividido em três partes. A região norte, a Galileia, o meio, a Samaria, e na parte sul está a Judéia. Então nós estamos na Galileia, lá em cima. Tem um lugar que se chama Cesareia de Filipe. E é neste lugar que Jesus está, e agora ele começa a fazer tipo uma pesquisa de campo. Depois de tudo que ele já fez, ele começa a perguntar para os discípulos: O que é que o povo fala de mim? Quem diz o povo que eu sou? Então os apóstolos começam a responder. Olha, alguns estão dizendo aí que tu és João Batista, outros que és Elias, outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Aí é como se Jesus dissesse assim: tá ok, essa é a visão do povo. Mas e vocês? E vós? Quem dizeis que eu sou? Aí Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Uma vez que Pedro responde, aí agora Jesus começa a falar o que irá acontecer com ele. E aqui é importante notar que os apóstolos, os discípulos, eles não tinham noção de que Jesus estava vindo para se oferecer em sacrifício pela nossa redenção. Então Jesus começa a dizer: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, e deve ser morto, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Então, eles não entenderam o que Jesus falou, tanto que Jesus falou 3 vezes. Vocês vão notar que daqui a uns dias Jesus vai falar novamente. Mas eles não estavam entendendo. Mas Jesus agora está falando para eles, deixando claro para eles a missão dele. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho e que nos deu o seu Filho para morrer
e todo que nele crê será salvo. Isso precisa ficar bem claro para nós católicos. Jesus veio para se oferecer em sacrifício pela nossa redenção. Isso está claro para você? Que às vezes a gente fica indo atrás de Jesus para resolver probleminhas. Ah, porque eu preciso de um carro. Então, agora que eu estou servindo Jesus, que ele me dê um carro. Ai, que eu queria que Jesus me desse uma casa. Agora que eu estou seguindo ele. Não, meus irmãos, Deus pode nos dar tudo isso. Ele pode nos dar. Mas a finalidade de Jesus ter se tornado homem, o Deus que se fez homem, foi justamente para que na sua humanidade ele se oferecesse em sacrifício pela nossa redenção. Então está se aproximando o momento disso acontecer, então Jesus está começando a conscientizar os apóstolos do que irá acontecer com ele. Então, o Filho do Homem ele vai ser rejeitado, vai sofrer muito pelas autoridades religiosas. Então, aqui ele coloca os anciãos, os sumos sacerdotes, os doutores da lei, e ele vai ser morto. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Lembremos agora da sexta-feira da paixão, aquela narração do Evangelho, onde Jesus está ali crucificado. Foram colocados também 2 assassinos que estavam um de um lado do outro e Jesus no meio. E aos pés da cruz estava Nossa Senhora e João. E Jesus, filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Então Nossa Senhora aos pés da cruz, vendo o seu filho se oferecer em sacrifício por nós, pelas nossas maldades, pelas nossas desobediências, pelas nossas rejeições a Deus, por nós não querermos fazer a vontade de Deus. E isso tudo causaria em nós a morte definitiva, a morte no sentido de nós não entrarmos no céu e a nossa condenação eterna. Então ela está ali sofrendo na alma, o Filho sofrendo no corpo e se oferecendo pela nossa redenção, nos reconciliando com o Pai. E ali, também ali na sexta-feira da paixão, dentro da liturgia, daquela celebração, que não é a missa, mas é uma celebração, aí é lido o Isaías 53, que fala o homem das dores. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. E lembremos que essa enfermidade aqui não é essa enfermidade corporal, não. É a enfermidade do pecado, porque o pecado é uma doença, é, é perigoso, o pecado é perigoso. Se nós morrermos em estado de pecado mortal, nós não herdaremos o céu. Então ele carrega, ele toma sobre si pela nossa redenção, oferecendo-se em sacrifício. Aí lembremos que um dia antes, naquela quinta-feira santa, Jesus se reunido com os apóstolos, ele institui o sacramento da ordem e o sacramento da Eucaristia, a missa e aquele que vai oferecer o sacrifício, que é o sacerdote. Por isso ele institui. O sacerdote, o da nova aliança, porque o sacerdote da antiga aliança, ele oferecia um animal. O sacerdote da nova aliança, ele oferece o Cristo. Então,
é Jesus que é, não, é o sacerdote que é Jesus Cristo, que é Jesus, e que ele oferece ele mesmo pela redenção da humanidade. Então, quando você está participando de uma missa, você deve ter sempre em mente isso. Aquele sacerdote que está ali, é Jesus que está ali. E a oferta que é colocada é o próprio Jesus que está na oferta. E ali na transubstanciação acontece o pão se transubstancia no corpo de Jesus e o vinho se transubstancia no sangue de Cristo. Então, a missa é a renovação do sacrifício de Jesus na cruz, mas de forma incruenta, porque na sexta-feira era Jesus se oferecendo e derramando o sangue dele. No sacrifício da Santa Missa, não tem derramamento de sangue como aconteceu no Calvário, mas é a renovação daquele sacrifício. Mas ali é colocado no altar o pão e o vinho. O pão se transubstancia no corpo de Jesus e o vinho no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Você compreendeu? E aqui, meus irmãos, está o cerne, a alma da Igreja Católica. Sem missa, a Igreja Católica deixa de ser igreja. Sem a missa. Porque o centro, e repito, a alma da igreja é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. É a renovação do sacrifício perpétuo de nosso Senhor Jesus Cristo. O sacrifício único, repito, incruento, sem o sangue, sem aquele sangue que aconteceu quando ele se ofereceu na sexta-feira. Mas é a renovação do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. A missa é sacrifício, é oferecimento. Deus se oferecendo pela nossa redenção. Isto é a missa. É interessante que hoje nós celebramos São Padre Pio, tão conhecido, graças a Deus, no nosso meio. Ele é aí do século XIX, lembramos que nós estamos no século XXI, então é recente. E Padre Pio, ele recebeu os estigmas, da mesma forma como São Francisco recebeu os estigmas, ou seja, aquelas marcas da paixão de nosso Senhor, nas mãos, nos pés e no lado. Então, São Padre Pio, ele recebeu. E uma das coisas que São Padre Pio primava muito, porque ele era um sacerdote, era o sacrifício da Santa Missa. Duas coisas importantes quando nós olhamos para São Padre Pio, que ele tinha como meta, como objetivo, e ele não era a exceção, é a regra para todo sacerdote, é o oferecimento do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo e o atendimento de confissão. Ele se desgastou, se entregou ali. Mas o ponto fundamental dele era a missa. Ele recebeu uma graça muito grande. São Padre Pio, quando ele celebrava a missa, ele entrava naquele momento em que Jesus se oferecia em sacrifício, ele vivia intensamente aquele momento. Nos vídeos nós vemos, existem vídeos que mostram Padre Pio celebrando a missa. Se a gente for olhar assim, não tem nada de extraordinário.
Mas o extraordinário estava dentro do coração dele, estava nele. Ele se entregava totalmente. Tanto que um dia perguntaram, mas por que você demora tanto celebrando a missa? Aí são me desculpa eu dizer, os padres relaxados é que ficam com essas coisas, que a missa tem que ser celebrada rápida. E ele disse, nosso Senhor ficou na cruz durante 3 horas, e você quer que eu celebre a missa em pouco tempo? Porque ele vivia, ele experimentava no seu corpo o que estava celebrando. Causa até vergonha em mim ouvir isso. Ó, como eu queria entrar nesse mistério. Quantas vezes eu me distraio, meu Deus do céu. Que Deus me dê a graça de poder celebrar bem a missa. Que Deus me conceda esta graça. Mas São Padre Pio era assim. Ele entrava. Tinha momentos que ele chorava. Ele entrava, penetrava no mistério do que estava sendo celebrado. E ali nós vemos ele com as vestes dignas, as vestes do sacerdote. Porque o sacerdote, quando ele vai celebrar a missa, ele tem que estar vestido dignamente. Ali com o amito, a alva, o símbolo, a estola, a casula, porque é o sacerdote. O sacerdote não pode celebrar a missa de qualquer jeito, não. Já no Antigo Testamento, Deus já pediu e já foi dando ali as medidas de como deveria ser a roupa e tudo, porque o sacerdote tem que celebrar a missa de forma digna, de forma nobre. Então as vestes estão ali. Você está entendendo? A missa não é qualquer coisa. A missa não é um lugar de brincadeira. Às vezes fala que a missa é uma festa. Outros já começam a dizer que a missa é um lugar onde os irmãos fazem, dividem o pão. E aí vai se inventando coisas que não consta ali no missal. Nós sacerdotes, quando nós vamos celebrar a missa, nós temos que celebrar a missa olhando o que o missal está pedindo. Não se pode ficar inventando. Parece que por parte de nós sacerdotes está existindo uma preocupação de querer fazer coisa para que o povo possa ficar ali, né, participando, vendo. Então, manda fazer isso, manda pular para um lado, manda pular para o outro, aí fica inventando um monte de coisa. Não, o Padre Pio, quando ele ia celebrar a missa, ele rezava a missa. É como se ele esquecesse as pessoas que estavam em volta e só lembrava do Senhor, só lembrava do que ia fazer. Por isso o sacerdote, ele já ali na sacristia, ele já tem que viver aquele momento de preparação, já na sacristia. É um lugar de silêncio. Ele vai se vestindo e vai rezando. E depois ele vai com as mãos unidas para celebrar o sacrifício perpétuo e único de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa consciência que nós sacerdotes precisamos ter cada vez mais. Satanás, meus irmãos, sabe o que é a missa, viu? Muito mais do que nós. Muito mais do que nós ele sabe. E é por causa disso que ele está investindo para que nós sacerdotes cometamos sacrilégios na Santa Missa. Eu vou repetir. Satanás, ele sabe muito bem o que é a missa. Ele sabe que a missa é o sacrifício,
É a nossa redenção que está ali acontecendo. E ele está investindo em nós sacerdotes para nós cometermos sacrilégios na missa. É por isso que nós estamos vendo aí tantas invenções. Meu Deus do céu, que tristeza quando eu vi um vídeo aí de um padre italiano. Aqui eu quero abrir um parêntese. Eu não quero falar isso para ficar falando mal. Não, eu estou falando isso apenas para que vocês rezem, porque hoje os fiéis precisam rezar por nós sacerdotes, porque parece que nós perdemos a noção de que a missa é o sacrifício. E estamos inventando um monte de coisa. Então rezem por nós. Eu fecho o parênteses e volto ao que eu estava dizendo. O sacerdote celebrando a missa, celebrando o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na praia. O sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo precisa ser celebrado no templo, na igreja. Celebrando na praia. Meu Deus do céu. Precisa ser celebrado num lugar digno. Não sei onde está a cabeça daquele sacerdote. Colocou uma boia em cima ali no mar, com o cálice, o vinho, e ali celebrando a missa de estola, meu Deus do céu. Onde estão as vestes dignas? Não é assim que se celebra a missa? Que sacrilégio! Satanás ficou na maior alegria. Que tristeza no coração de Deus. Agora saiu um outro também, um sacerdote ciclista, celebrando a missa lá com as roupas de ciclista, sem camisa, sem nada, apenas uma estola, e celebrando a missa lá, e os ciclistas todos participando. Onde nós vamos? Estou entendendo o que é que o demônio ele está fazendo? O que é de mais precioso na Igreja Católica é a missa. Lembremos que quando Jesus foi para a última ceia para celebrar a primeira missa, porque a última ceia foi a primeira missa celebrada por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele dizia: desejo ardentemente, tenho desejado ardentemente celebrar essa Páscoa com vocês, ou seja, celebrar essa missa com vocês. Não, meus irmãos, isso não pode acontecer. Rezemos, rezem por nós sacerdotes, rezem por mim também, rezem por mim. Nós precisamos cada vez mais celebrar a missa como ela deve ser celebrada, não de qualquer jeito. No tempo da pandemia, colocaram Jesus Eucarístico num drone e levantaram aquele drone dentro da igreja e já vai Jesus. Meu Deus do céu, onde nós vamos parar? O que está acontecendo? Por que nós estamos dando ouvido ao demônio em vez de darmos ouvidos ao Espírito Santo? Celebremos a missa com toda dignidade. É o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos para o Padre Pio, nós vemos isso. Deus ergue esse sacerdote para dizer como é que a missa deve ser celebrada com toda a dignidade sacerdotal, com toda a interioridade. Celebrar a missa rezando, rezando. Porque o demônio, como diz lá no livro do Apocalipse,
sabendo que pouco tempo lhes resta, então ele está investindo para acabar a missa. Mas claro, ele não vai conseguir jamais, porque as portas do inferno, elas não vão prevalecer. Mas quantos sacrilégios estão acontecendo nesse mundo de Deus? E esses sacrilégios não podem mais acontecer. Aí eu convido vocês, rezem. Rezem por nós sacerdotes. Rezem para que nós possamos cumprir bem a missão. Rezem para que nós possamos celebrar a missa dignamente. Rezem. Eu repito, não estou falando isso para criar revolta, eu estou falando isso para que vocês rezem, porque só com jejum, muita penitência e oração, as coisas vão voltar ao seu devido lugar. Como Jesus disse, quando ele desce lá do Monte Tabor, após ter acontecido a transfiguração, e tinha um homem lá endemoniado que os discípulos não estavam conseguindo expulsar aquele demônio. E Jesus chegou, expulsou e perguntaram, né, como foi que Jesus conseguiu. Aí Jesus disse, há tipos de demônios que só se expulsam com jejum e oração. Nós estamos vivendo o tempo em que a igreja deve se penitenciar mais e mais. Nas aparições, Nossa Senhora tem dito isso, penitência, penitência, penitência. Como ela falou em Lourdes, como ela falou também em Fátima, para oferecer sacrifícios e muitas penitências pela conversão dos pecadores, pela conversão de nós sacerdotes. E em La Salete também, quando Nossa Senhora fala, tudo direcionado ao sacerdote, a nós sacerdotes. Sejamos santos. O mundo só não está pior porque a missa está sendo celebrada. Só que o Satanás, sabendo disso, ele está querendo destruir a missa. E ele não vai destruir, ele não vai querer destruir a missa pelos leigos, mas é por nós, é por aquele que celebra, é por nós sacerdotes, querendo apagar de nós o verdadeiro sentido da missa. Missa é sacrifício. Sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Que São Padre Pio interceda por todos nós. Que São João Maria Vianney interceda por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.